Vamos lá, pessoal, e hoje a gente vai discutir sobre transformações físicas e transformações químicas. Aqui a gente observa nesse exemplo, nessa imagem, dois tipos de transformações. Há uma transformação física com o mesmo material e uma transformação química com o mesmo material. Transformação química aqui é a combustão, né? A queima. A queima da madeira é tida como uma transformação química. E a transformação física, nesse caso, é a gente cortar a madeira, né? A gente cortar a transformação física, nesse caso a queima, a transformação química. As transformações que ocorrem nos materiais são classificadas em químicas e física, feito a gente viu. As transformações físicas, embora sejam perceptíveis pela mudança na aparência do material, ocorrem de maneira mais passageira, não alterando intimamente a natureza da substância. A química altera. Já as transformações químicas são tão intensas que alteram a composição do material, fazendo com que a transformação produza uma substância quimicamente diferente do que se tinha no início. Um exemplo na queima mesmo, a gente pega a madeira e queima ela, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar em cinzas, né? Vai ter uma transformação totalmente diferente do que eu cortar uma madeira. Uma transformação física é diferente de uma transformação química, por quê? Em uma transformação química, novas substâncias são formadas. Já a transformação física altera a forma do material, mas sua composição é a mesma. Feito eu falei, né? A madeira vai se tornar cinzas. E se eu cortar a madeira, ela vai ficar do mesmo jeito, só vai mudar sua parte física. Então essa é a diferença. Aí aqui a gente um exemplo de uma transformação física, que é no caso da água, né? A gente tem aqui a água em estado líquido, estado sólido, né? Quando está em gelo, e a vapor, né? Quando a gente esquenta a água. O que acontece com a água? A água vaporiza, a água, se a gente deixar uma panela no fogo com água, cada vez vai diminuindo a quantidade de água, ela vai se vaporizando. Então esses são os três tipos de transformação física da água. Quando alteramos o tamanho ou a forma do material, ele sofre uma mudança, mas não pode ser transformado em outro. Continua sempre a mesma, né? A água vai ser sempre a mesma. Olhando microscopicamente, percebemos que os átomos, íons ou moléculas passam por uma agitação ou reordenação, mas eles não são alterados. Podemos observar isso nas mudanças de estado físico. Vamos ver um exemplo. Aqui está as moléculas de água, né, no estado sólido, uma juntinho da outra. Aqui está no estado líquido, ela já está um pouco mais espalhada no líquido. E aqui no estado gasoso, as moléculas estão totalmente espalhadas, né? Vamos observar. Vamos ver o que vamos observar. No sólido, né, feito a gente discutiu, as partículas permanecem em posições fixas. Por isso o volume e forma são bem definidos. No líquido, as partículas se movimentam com mais liberdade, por isso o líquido tem volume específico, mas a forma varia conforme o recipiente. No gasoso, as partículas se movimentam em todas as direções e com grande velocidade, preenchendo todo o recipiente, e por isso o volume e forma são variáveis, feito a gente observou anteriormente. O exemplo mais comum que temos para as transformações físicas são os estados físicos da água. Feito a gente discutiu, né? O estado físico da água.
aqui do estado sólido, líquido e o gasoso. E você observa as moléculas como ficam de água. Ao aquecermos a água, ela vaporiza. Se congelarmos a água, ela solidifica. E quando colocamos na temperatura ambiente, ela retorna ao estado líquido. A água em diferentes estados tem suas moléculas rearranjadas, mas a sua composição é a mesma, por isso temos que é uma transformação física. Já na química, né, se a gente pegar uma vela e vai queimar ela, o que é que vai acontecer? A cera, né, vai se transformar em estado líquido e vai totalmente mudar, né? E assim como outros casos que a gente vai ver nas transformações químicas. Agora vamos ver, né, alguns exemplos de transformações químicas. Mudança de cor, formação de chama, variação da temperatura, libertação de cheiro, formação de um sólido, libertação de um gás. Esses são exemplos de transformações químicas. Novas substâncias são criadas quando a matéria passa por uma transformação química. Reagentes são transformados em produtos por meio de reações. As reações fazem com que as ligações químicas sejam quebradas ou formadas, mas os átomos que participam da reação são os mesmos, só que rearranjados. Percebemos a ocorrência de uma transformação química por aparecimento de luz, surgimento de bolhas de um gás, formação de partículas sólidas, mudanças de cor e percepção de cheiro. Então aqui, gente, é quando a gente percebe a ocorrência de uma transformação química, né? Que é através de quê? De aparecimento de luz, surgimento de bolhas de um gás, formação de partículas sólidas, mudança de cor e percepção de um cheiro. Logo a gente vai ver aqui um tipo de transformação química. Observa aqui pegando fogo, né? Que substância é essa para pegar fogo? Vamos ver. O sódio é um metal alcalino e como a característica dessa família reage violentamente com a água, nós temos que, vamos ver, né? Isso aqui é uma água, aí quando jogou o sódio na água, né? Como é um metal alcalino, ocorreu o que? Uma reação química, né? Uma combustão aí. Aí aqui, feito a gente viu reações químicas, né? Na aula anterior, a gente viu que essa aqui é uma equação, né? Uma equação que gera uma reação química, onde esse aqui é o reagente e o outro, né? Depois da setinha, é o produto. A reação entre sódio e água origina o hidróxido do metal e libera gás e hidrogênio. Ao liberar esse gás, né, a gente viu que aqui é a presença de luz, né, de fogo. Interessante, né? Então nossa aula fica por aqui. Qualquer coisinha é só ler o resumo e até a próxima.